E aí, pessoal, estamos começando mais um vídeo de análise crítica política e hoje nós vamos falar de XP e PESP. Olha que é um vídeo que, assim, eu já tava com medo de não fazer, porque foi só eu começar a falar de XP e PESP que a pesquisa, de repente, começou a atrasar. Isso porque eu gravei o outro com medo de já estar desatualizado e não, pelo contrário, tava atualizadíssimo, porque eles demoraram para lançar a outra, mas lançou ontem, dia 17 de agosto de 2021. E é claro que eu não vou querer falar aqui sobre avaliação de governo, porque eu gosto de falar muito mais do cenário eleitoral, de como tá se caminhando, como tá se figurando o cenário. Mas é claro que aquilo que eu tinha falado para vocês, que Bolsonaro era representado fanaticamente por 20% do eleitorado, tá se concretizando na pesquisa de avaliação. Como eu tinha postado em um dos meus stories, 23% estão aprovando o governo, enquanto 54% estão reprovando. Eu não quero tirar análise precipitadas a um ano da eleição, mas se a eleição fosse hoje, a reprovação de 54% significa derrota em qualquer um dos cenários, tanto no segundo turno quanto no primeiro. Agora, o porquê isso está acontecendo, eu não vou responder agora. Por quê, galera? Porque eu tenho que falar da XP e PESP e eu tenho que fazer esclarecimentos de críticas que eu recebi do vídeo anterior. Primeiramente, vamos ao cenário espontâneo da XP e PESP. Na realidade, a XP e PESP ela apresenta três cenários, que é um espontâneo, que para mim é o mais importante, porque é o que o eleitor está sentindo no momento, e tem a questão da pesquisa estimulada, que você é induzido a escolher um candidato ou escolher uma opção para garantir um cenário ali hipotético do momento. Vamos primeiro falar do espontâneo, que está da seguinte maneira. Com relação à trajetória da pesquisa anterior para a pesquisa atual, 38% falavam que não sabia o que fazer, agora são 33%. 25% falavam que votaria no Lula, agora são 28%. O eleitorado de Bolsonaro permanece com 22%. A galera que queria anular o voto era 7%, agora são 11%. E a galera que optava por novas opções eram 8%, agora são 6%. Por que a galera que não sabe caiu de 38 para 33? Porque uma boa parte já tá desanimada e quer anular o voto, mas eu tenho certeza que essa galera que quer anular o voto não vai anular. Essa galera vai chegar na eleição de 2022 com muito mais tranquilidade para pensar e aí com certeza vai optar por algum candidato. Já uma outra parcela provavelmente migrou pro Lula porque agora reconhece ele como um candidato nato. Então, eu vou votar no Lula e já não muda mais a cabeça, vai votar no Lula mesmo. Esses 28% é o mínimo que o Lula pode ter em 2022. Com relação ao eleitorado do Bolsonaro, nenhuma surpresa. Como eu sempre falo, ele tá na casa dos 20%. Então, nenhuma surpresa, ele tá com 22 hoje pra mim. E com relação à questão de outras opções terem caído de 8 para 6, provavelmente alguns eleitores mais progressistas que votavam em outras opções agora compreendem que o Lula é a maior força progressista e, portanto, migraram pro Lula. E não é à toa que ele subiu de 25 para 28%, mas ele continua naquela casa de porcentagem que ele tem. Mas a verdade é que se a gente mostrar um termômetro simplificado das eleições de 2022 no momento de agosto de 2021, nós temos 42% dos eleitores com pensamentos alternativos, enquanto 28% prefere o Lula, 22% prefere o Bolsonaro e 8% anularia o voto. Por que eu coloquei que 8% anularia o voto? Porque eu não acredito que os votos nulos e brancos cheguem a 11%, porque historicamente o Brasil sempre esteve nessa casa de 8 a 9%. E eu acredito que os votos brancos e nulos vão ficar nessa casa de novo, de 8% dos votos. Se for para bater recorde, vai ser 10%. Mesmo assim, mesmo sendo 10%, a porcentagem da galera alternativa seria de 40%, o que ainda não deixa de ser a maioria da população. Agora vamos para o primeiro cenário da pesquisa estimulada da XP e PESP de agosto de 2021. Lula do PT aparece à frente com 40% dos votos totais, seguido por Bolsonaro, que está sem partido, com 24%. Ciro Gomes do PDT vem logo após com 10%, Sérgio Moro 9%, Mandetta do Democratas e Eduardo Leite do PSDB 4% e 9% não souberam, não responderam. Duas coisas me chamaram a atenção nesse cenário. Primeiro, que a XP e PESP escutou o meu clamor. Obrigado, tiraram o Guilherme Boulos da pesquisa, até porque não fazia o menor sentido. Não tinha sentido nenhum você ter uma terceira opção progressista num cenário nacional, porque o Guilherme Boulos não tem espaço mais para brigar num campo em que o Lula é forte e o Ciro tá tentando. Então assim, galera, Guilherme Boulos está fora das eleições finalmente nas pesquisas eleitorais. E foi engraçado, porque eu fiz o vídeo fazendo a crítica e eu mandei a reclamação para eles não visualizaram, mas por algum motivo, por algum acaso do universo, tudo se conspirou que desse certo aquilo que eu queria. Guilherme Boulos está fora das pesquisas. Eu estou agradecendo a Deus por isso. A segunda situação que me chamou a atenção foi a posição do Eduardo Leite como candidato A do PSDB de acordo com a XP e PESP. Ou seja, aquela comparaçãozinha que eu fiz no vídeo anterior está se refletindo agora. O Eduardo Leite, por ele ser mais
carismático na comparação com o Dória e não com outros candidatos? Essa é a primeira resposta que eu dou às críticas que eu recebi do vídeo anterior. Eu não estava elogiando o Eduardo Leite, eu estava comparando ele com o Dória. E entre ele e o Dória, ele é um candidato melhor e tem um perfil melhor do que o do Dória. Inclusive é um perfil muito melhor dentro do PSDB do que o perfil do Dória. Por essa razão, o Eduardo Leite ele não só estava melhor nas pesquisas que o Dória, na diferença de cenário, como também ele está agora no cenário A da pesquisa XP e PESP, e o Dória ficou para plano B da pesquisa de segundo cenário. Só que tem uma coisa também que eu posso dizer aqui a vocês, que eu me equivoquei muito em ter feito essa comparação numa análise de pesquisa. Por quê? Porque era para ter analisado as pesquisas. E na análise, o meu grande erro foi não ter percebido que os adversários do Eduardo Leite eram muito mais vulneráveis que os adversários do Dória. Porque o adversário do Dória, naquela situação do mês passado, era o Sérgio Moro. Já o adversário do Eduardo Leite era o Datena. Então é muito mais fácil você ter um adversário como o Datena, você ter mais votos do que você ter no Sérgio Moro como candidato. Mas mesmo assim, na pesquisa atual de hoje, daqui a pouco vocês vão ver, mas o Eduardo Leite e o João Dória estão na mesma porcentagem pelo visto. Mas esclarecendo isso, eu peço desculpas por ter feito aquela comparação num vídeo que não era ideal, e eu não estava elogiando o Eduardo Leite, eu estava apenas afirmando que entre ele e o Dória, ele era muito melhor e era muito mais atrativo o seu perfil do que o perfil do Dória. Até porque ele é menos rejeitado que o Dória nas suas avaliações estaduais, porque ele é governador do Rio Grande do Sul, enquanto o Dória é governador de São Paulo. Mesmo assim, eu também tenho um outro esclarecimento, galera, que é o seguinte, antes de continuar essa análise. Os dados de avaliações estaduais dos governos dos respectivos governadores são da Paraná Pesquisas, e eu fiz uma crítica forte a Paraná. Só que assim, galera, aquele gráfico que eu fiz de qual pesquisa era melhor, não era pra mostrar qual que manipulava mais e qual que era mais certa. Era pra mostrar qual metodologia batia mais com o sentimento do eleitorado, de cravar um senso de realidade muito melhor. Mas no fundo, todas as pesquisas, elas batem as mesmas tendências. E quando a gente vai pra pesquisa de avaliação de governo, é diferente de pesquisa eleitoral, porque a pesquisa de avaliação de governo, você compara o tamanho dos gráficos. E o tamanho do gráfico do Eduardo Leite, em questão de rejeição, era menor do que o gráfico do João Dória. Independente da porcentagem ser correta ou não, a tendência é que o gráfico do Dória é de muito mais rejeição do que o gráfico do Eduardo Leite. Foi por isso que eu fiz essa comparação bem rasa, porque não precisava ser o número exato, é só o tamanho do gráfico que já respondia. Era uma questão de tendência e não de uma ciência exata, ok? Vamos em frente. Olhando para o nosso gráfico, percebemos que o Lula tá com 40%. Só que, galera, ele não cresceu de 38 para 40 com relação a outra pesquisa. Os 40% que o Lula ganhou é por causa da ausência do Guilherme Boulos. Então ele já tinha esses 40%, porque a tendência do Guilherme Boulos era ter seus eleitores, a sua maioria, migrada para o Lula, por ele ser a força maior do campo progressista. Com isso, o Lula acaba ficando com 40% e não teve nenhuma surpresa para mim. Para mim, ele sempre teve 40%. Só faltava tirar o Boulos da pesquisa. O Lula manteve o seu teto, porque o teto do Lula, para mim, é 40%. Não tem como ele passar disso. Se o Lula passar de 40%, ou é porque a margem de erro deu 1 ou 2 ou 3% a mais, ou é voto de protesto para poder irritar o Bolsonaro, porque eu não consigo ver outra coisa. Não tem como o Lula passar de 40%. Os eleitores que estão revoltados com o Bolsonaro e o eleitorado progressista já estão com ele nesse momento. Além disso, eu também acredito que esses 6% que estão votando com raiva no Lula, com raiva do Bolsonaro, tipo com uma espécie de voto vingativo, eles vão pensar melhor até daqui a um ano e com certeza eles vão migrar por uma via melhor. Seja o Ciro Gomes, seja uma terceira via de centro, mas eles vão migrar para alguma outra via para não poder votar no Lula com raiva e tentar tirar o Bolsonaro do segundo turno, inclusive. Inclusive, galera, se a gente somar todos os outros candidatos contra Bolsonaro, dá 27%. Então, os outros candidatos, contando o Ciro Gomes, já passa o Bolsonaro. Mas se a gente tira o Ciro Gomes, a terceira via de centro teria hoje 17%. E o Ciro Gomes, de maneira isolada, fica ali com 10%. Só que tem aquela questão também. 4% desses 10% que o Ciro Gomes tem é uma galera alternativa. Essa galera alternativa pode migrar para a terceira via. Então, a gente hipoteticamente pode imaginar que a terceira via esteja com 21% e o Bolsonaro com 24%. Mas, galera, pensa bem. Mesmo que o Bolsonaro esteja ainda à frente da terceira via, falta um ano para a campanha eleitoral e o Bolsonaro está caindo rapidamente e essa terceira via já está se articulando. Vocês podem perceber que o Bolsonaro caiu da pesquisa anterior com relação a essa. Ele caiu de 26% para 24%. E o Mandetta cresceu de 4% para 5%.
Aí vocês vão falar assim, mas é um crescimento de 1% e uma queda de 2%. Só que vocês não entenderam o principal. Essa queda interferiu na subida do outro. E quem tá subindo é exatamente aqueles que representam a terceira via. Então o eleitor que está rejeitando o Bolsonaro agora e que aprovava ele até então, passa agora a migrar para a terceira via porque quer uma alternância de poder, quer uma nova opção e está cansado dessa palhaçada toda de polaridade. Então por essa razão, eu acredito que esse movimento vai ficar cada vez mais evidente quanto mais perto chegarmos das eleições. Porque algum candidato da terceira via vai ter que se posicionar como candidato da terceira via e aí ele atrairá votos por ele se tornar um protagonista do cenário político.